Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para a mensagem da nossa célula desta semana e que Deus possa falar grandemente ao nosso coração, que Deus possa falar ao coração de cada pessoa que ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. O nome da mensagem de hoje é Fazendo a Obra de Deus com Amor. Eu vou estar lendo os versículos. O primeiro encontra-se no livro de Efésios capítulo 2 e versículo 10, que nos diz assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Um pouquinho mais para frente, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, nos diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Amém? Eu vou iniciar essa mensagem com uma frase que diz assim: em tudo que fazemos para o Senhor, a nossa motivação deve ser o amor. Em tudo, em toda obra que fazemos para Deus, a nossa motivação deve ser o amor. Lá no livro de João 3,16, a palavra de Deus nos diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, Deus nos pede algumas coisas na sua palavra para nós praticarmos, mas tudo que Deus nos pede para fazer, Ele deixa exemplos a ser seguido. Quando não do próprio Deus ou do Senhor Jesus Cristo, Ele deixa exemplo dos profetas, deixa exemplo de alguns personagens importantes na Bíblia. Por exemplo, Deus pede para que nós perdoamos, mas Deus perdoou primeiro. Deus pede para sermos fiéis, Deus foi fiel para conosco primeiro. Deus pede para amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, mas Deus nos amou primeiro. Deus pede para nós fazermos a obra, se a gente for estudar a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem vários versículos em Deus nos pedindo para fazer a obra. Por exemplo, Mateus 28, 19, onde fala de pregar o Evangelho. Lá no livro de 1 Coríntios 9, 16, o apóstolo Paulo diz: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Irmãos, todos nós fomos chamados, escolhidos, chamados para servir a Deus. E servir é trabalhar, servir é fazer alguma coisa. Mas nós precisamos fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, compromisso. E Deus nos pede para fazer a obra, mas Deus fez a obra primeiro. A gente vai lá para Gênesis e a gente vê lá que na palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. E aí Deus criou tudo, ou seja, Deus fez a obra primeiro. Irmãos, fica uma pergunta para todos nós, para nós refletirmos. Será que nós estamos alegrando o coração de Deus ou entristecendo o coração de Deus com a nossa atitude em relação à obra do Senhor? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus com amor? Ou será que estamos fazendo só por fazer? Estamos fazendo de qualquer maneira? Estamos fazendo porque estamos vendo os outros fazer? Porque se estamos agindo assim, nós estamos totalmente equivocados, totalmente enganados. A obra de Deus vai muito além disso, irmão. A obra de Deus, ela exige, ela requer compromisso, dedicação, amor e investimento. Irmãos, nós precisamos ter sim dedicação, compromisso, amor, todos os dias em relação à obra de Deus na nossa vida cristã. Lá em Salmos 119, no versículo 97, o salmista diz assim: ó Senhor, quanto eu amo a tua palavra, e ela é minha meditação todos os dias. O salmista, ele nos deixa um grande exemplo, porque ali ele está declarando o amor pela palavra de Deus. E o que tem a ver o amor pela palavra de Deus com a mensagem de que nós estamos falando sobre a obra do Senhor? Porque quem não ama a palavra de Deus, com certeza não vai amar a obra do Senhor. Para
Para amar a obra do Senhor, é preciso amar a palavra de Deus. Amém? E talvez, se nós for perguntado, nós vamos responder, eu amo a palavra de Deus. Todos nós vamos responder que amamos a palavra de Deus. Só que nós sabemos que quem ama, cuida, quem ama, dá atenção, e muitas vezes nós temos a palavra de Deus em casa, a Bíblia, e não damos muita atenção. Às vezes nós só pegamos na Bíblia só nos dias de culto. E muitas vezes, até no culto, nós não prestamos atenção na palavra que está sendo ministrada. Então, se eu não amo a palavra de Deus, dificilmente eu vou amar a obra do Senhor. Irmãos, nós precisamos todos os dias dar atenção à palavra de Deus, não somente nos dias de culto. Um versículo que eu leio por dia, um versículo que o irmão, que a irmã lê por dia, você já está dando atenção para a palavra de Deus, sem contar que todos os dias você lendo a palavra, Deus está falando contigo. Porque a Bíblia aberta é a boca de Deus aberta falando conosco. Então nós precisamos, pelo menos um versículo por dia, a gente precisa dar atenção à palavra de Deus. Amém? Um grande exemplo é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali no deserto, ele foi tentado, o inimigo chegou com um monte de argumentos, mas Jesus demonstrou compromisso com a obra de Deus, não caiu na tentação do inimigo, demonstrou compromisso com a obra do Senhor, usando a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos usar a palavra de Deus, e outra coisa, nós precisamos ter cuidado para não cair nos argumentos das pessoas aí no mundo. Porque tem muitos argumentos e muitas vezes de pessoas próximas que dizem, poxa, por que você faz tanta obra do Senhor? Por que você vai tanto à igreja? Por que você vai em tanta reunião? E se nós não tivermos cuidado, a gente cai nesses argumentos. Nós precisamos ter sabedoria e continuar com a obra do Senhor, indiferentemente do que estão falando para conosco. E muitas vezes são pessoas próximas. Amém? Tiago 4,7 diz assim, chegai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Lá no livro de João, no capítulo 9, versículo 4, Jesus diz assim, olha, convém que eu faça a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, esse é o nosso tempo, esse é o meu tempo de fazer a obra do Senhor. Esse é o nosso tempo, irmãos. Nós vai para a Bíblia e a gente vê que cada tempo teve aqueles que foi chamado para fazer a obra do Senhor. Até hoje, e nesse tempo chamado hoje, nós somos chamados para fazer a obra do Senhor e fazer com amor, fazer com dedicação e com compromisso. E quantas pessoas que eu conheço e que falam, poxa, eu tive tanta oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo que não fiz e hoje eu não tenho condições de fazer. Irmãos, nós precisamos aproveitar o nosso tempo, aproveitar cada oportunidade que tivermos para fazer a obra, para agradar o coração de Deus, fazer aquilo para o qual Deus nos chamou, porque cada um de nós tem um chamado. Amém? Se quisermos investir na obra do Senhor com o nosso tempo, se quisermos investir na obra do Senhor com aquilo que Ele nos chamou para fazer e nos capacita, porque Deus chama e Ele capacita, daqui a pouco nós vamos ver algumas pessoas que foram chamadas e Deus foi capacitando. Então Deus nos capacita, então nós precisamos dar resposta. O Tiago 1,22 diz assim, não sejais somente ouvinte da palavra, mas também praticante. Lá em 1 Coríntios 9,16, eu disse que há pouco, o apóstolo Paulo diz que ele foi chamado para fazer a obra, para anunciar o evangelho, e ai dele se ele não anunciar. Nós também, irmãos, nós também fomos chamados para fazer algo na obra do Senhor, que seja diaconato, servir no diaconato, como obreiro, como pastor, como recepção, e tem tantos ministérios, né? Até mesmo aquele que talvez não está inserido em nenhum ministério, mas ele é um ofertante, ele é um dizimista da igreja, fiel, ele está ajudando a fazer a obra. Então nós precisamos ser compromissados com a obra de Deus em tudo. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa na obra do Senhor. O apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta.
Irmãos, todos milagres que Jesus operou ali no Novo Testamento, se você observar, Jesus disse assim, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou seja, a fé é que provoca milagre. Para eu receber um milagre de Deus, eu preciso ter fé. E todos nós, sendo perguntados, vamos dizer, não, eu tenho fé, eu acredito que Deus vai fazer isso. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quer dizer, nós temos que acrescentar nossa fé cada dia mais, pedir Deus para acrescentar, porque nós não podemos deixar que a nossa fé morre, porque o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. E a fé sem morta, eu não vou experimentar milagre. Eu não vou... não vai acontecer em minha vida aquilo que eu espero, aquele milagre que eu tanto espero, não vai surgir, porque a minha fé é que produz milagre. Mas a minha fé sem obra, ela é morta. E uma vez que a fé está morta, como que eu vou receber o milagre se é a fé que produz o milagre? Amém? Irmãos, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bom. E Ele sabe da nossa limitação e também sabe do nosso potencial. E se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é misericordioso, Deus jamais iria para fazermos algo que não podemos fazer. E se nós não conseguirmos, Ele capacita, basta a gente se colocar na brecha. Basta a gente dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E Deus vai e capacita a pessoa naquilo que ele tem dificuldade. É só abrirmos o nosso coração, abrir e aplicar o nosso coração para a obra do Senhor. E Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar as condições que precisamos para fazer a obra do Senhor. Nós vamos ver aqui alguns personagens que foi chamado para fazer a obra e que Deus os capacitou. Por exemplo, Isaías, ele fala lá no capítulo 6 do próprio livro de Isaías, que ele era uma pessoa de lábios impuros. Mas Deus que o chamou, purificou. A gente for ler ali do capítulo 6 até o versículo 8, a gente vai ver ali que ele diz, nossa, mas eu sou um homem de lábios impuros, mas ele colocou na brecha quando Deus perguntou, a quem enviarei? A quem irá por nós? E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Só que eu tenho problemas, eu sou pecador, eu sou impuro. E Deus vai lá e toca nos lábios dele e purifica. E Isaías fez a obra do Senhor a ponto de se tornar o maior profeta do Antigo Testamento. Mas ele, para isso, ele abriu o coração para a obra do Senhor com amor, com dedicação e com compromisso. Outro personagem, Salomão. Salomão foi capacitado com sabedoria quando ele colocou na brecha para fazer a obra do Senhor. Deus chegou para Salomão e perguntou, Salomão, faz um pedido. Irmão, se é hoje, se Deus chega para um de nós e pergunta, faz um pedido, todos nós vamos pedir, mas não, eu preciso de um apartamento, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um bom emprego. Mas com Salomão foi diferente. Ele diz assim, Senhor, me dê sabedoria para eu cuidar do seu povo. Ou seja, me dê sabedoria para eu fazer a tua obra. E aquele pedido alegrou tanto o coração de Deus, que Deus deu a Salomão não somente sabedoria, mas também deu muitas riquezas. A Bíblia fala que não houve rei em toda a Bíblia mais rico e mais sábio do que o rei Salomão. Mas para isso, ele teve que aplicar o seu coração na obra do Senhor. Ou seja, Salomão aplicou aquele versículo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se nós buscarmos primeiro fazer a obra do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, com certeza no momento certo, no tempo certo, as outras coisas que precisamos serão acrescentadas. Outro personagem é Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito, Moisés disse, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou de língua pesada, mas Deus o capacitou e Moisés se tornou o maior pastor de ovelha que já existiu. Irmãos, é só colocar na brecha que Deus nos capacita naquele que nós temos dificuldade.
E a gente tem tantos e tantos outros personagens que Deus chamou e capacitou. Por exemplo, Neemias. Neemias era um copeiro, mas quando ele se preocupou com a obra de Deus, quando ele ficou sabendo que a obra de Deus estava precisando de ajuda, ele foi lá, se colocou na brecha e por isso ele se tornou um grande líder. De um copeiro para um grande líder. De um copeiro agora estava liderando uma grande nação, porque ele se colocou na brecha para fazer a obra de Deus e com amor, e com dedicação, e compromissado. Outro, Pedro. Pedro, a Bíblia fala que ele era indouto, ou seja, não tinha letras, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha estudo, mas ele se colocou na brecha. E Pedro foi grandemente usado para pregar a palavra, para curar e para ganhar almas. Irmãos, basta a gente dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas não dizer para Deus, eis-me aqui só para receber as bênçãos, mas eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra naquilo que o Senhor me chamar. Como eu acabei de dizer há pouco tempo, todos nós temos um chamado. E Deus, se Ele nos chamou, é Ele que nos capacita a fazer. Então não podemos fugir do nosso chamado, irmão. Amém? Com esses exemplos, a gente percebe que Deus ele chama e capacita. Mas se a pessoa não quer fazer, a pessoa tem o hábito livre, se a pessoa não quer fazer, Deus levanta outro ou outra no lugar dele. Mas a obra de Deus não para. Cada um de nós tem um chamado para fazer na obra do Senhor, mas desagrada a Deus quando não fazemos, quando Deus chama e não fazemos. Isso entristece muito o coração de Deus. Por isso que eu fiz uma pergunta aqui no início da mensagem. Será que nós estamos entristecendo o coração de Deus ou alegrando o coração de Deus com a nossa atitude em relação à obra do Senhor? Porque quando não fazemos a obra do Senhor naquilo que nós fomos chamados, com certeza entristecemos o coração de Deus. Quando temos oportunidade para evangelizar, para fazer um evangelismo e não evangelizamos, isso entristece o coração de Deus. Quando temos oportunidade de fazer tantas coisas que a obra de Deus necessita e não fazemos, isso entristece o coração de Deus. Eu lembro de Saul. Saul foi chamado para reinar Israel e ele foi o primeiro rei e ele agradava muito a Deus. Mas em certo momento o Saul ele não recusou o chamado, mas ele fez de forma diferente no qual Deus pediu. Nós precisamos ter cuidado para não recusar o chamado de Deus e também termos cuidado para não querer fazer da nossa forma, porque Saul, até certo ponto, ele era obediente, ele fazia da forma que Deus pedia, mas chegou um certo momento, eu não sei se foi orgulho, se foi a soberba que subiu ao coração dele, mas ele quis fazer do jeito dele. E quando ele quis fazer do jeito dele, quem conhece essa passagem sabe que ele teve maus momentos. Primeiramente Deus levantou outro para ficar no lugar dele, o Davi, e o rei Saul, daí para frente ele teve maus momentos. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não recusar a obra do Senhor ou então para fazer do nosso jeito. Tem que ser da vontade de Deus, tem que ser da forma que Deus está nos pedindo. Amém? Nós alegramos a Deus quando fazemos a obra do Senhor com amor e com alegria. Irmãos, nós precisamos, eu acabei de dizer aqui há pouco tempo, nós precisamos ter compromisso, dedicação, amor, precisamos ter zelo com a obra do Senhor. E muitas vezes nós temos isso tudo. Nós temos zelo, nós temos compromisso, nós temos dedicação e amor, mas não com a obra do Senhor. Nós temos tudo isso com aquilo que nos pertence, com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família. É claro que nós precisamos ter zelo com a nossa vida, é claro que nós precisamos ter zelo com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso carro, ter cuidado, zelo, mas sem esquecer da obra de Deus. Amém, irmãos? Neemias, ele fazendo a obra de Deus, ele foi convidado para outras coisas, convidado por pessoas importantes. A resposta dele foi assim: olha, estou fazendo a obra do Deus, a obra do Senhor, e não posso parar. Irmãos, como eu disse aqui,
nada a ver, e a gente precisa ter cuidado, ter zelo com as nossas coisas, mas não esquecer da obra de Deus. E outra coisa, irmãos, se nós estamos bem, se a nossa família está bem, é porque Deus cuida. E não adianta eu ter tanto cuidado com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, com aquilo que me pertence, se Deus tirar as mãos, se Deus tirar a mão dele, irmãos, irmãos, vai acontecer como aconteceu com o rei Saul. Deus tirou a mão dele da vida do rei Saul, tantas coisas que aconteceu na vida de Saul que nós não queremos que aconteça em nossa vida. Então, irmãos, não adianta a gente ter tanto cuidado se a mão de Deus não for conosco. A Bíblia fala lá em Salmos que se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. Amém? Então, irmãos, outra coisa, quando nós nos preocupamos com a obra do Senhor, quando nós fazemos aquilo que nós fomos chamados, quando nós estamos alegrando a Deus, porque nós estamos fazendo a obra com amor, com dedicação, sendo compromissado com a obra de Deus, você pode ter certeza que Deus vai estar cuidando da sua casa, Deus vai estar cuidando da sua saúde, Deus vai estar cuidando daquilo que te pertence, porque você está preocupando com a obra de Deus. Quando eu me preocupo com a obra de Deus, Deus preocupa com as minhas coisas. Agora, não adianta eu me preocupar tanto com as minhas coisas, com o meu corpo, com a minha saúde, e se Deus retirar as suas mãos, irmãos, não adianta eu preocupar, não adianta eu fazer nada. Então, nós precisamos procurar alegrar o coração de Deus, fazendo a tua obra, sendo compromissado com a tua obra, sendo dedicado com a tua obra. Eu vou finalizar. Eu vou estar lendo um versículo aqui, onde o povo de Israel, eles preocupou tanto com a casa dele, preocupou tanto com as coisas deles, e esqueceu da casa do Senhor. Olha o que Deus diz para eles, olha só. No livro de Ageu, no capítulo 1, eu vou estar lendo o versículo 6 e o 9 a seguir. Está escrito assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário no sequitel furado. Versículo 9. Oraste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Ou seja, as bênçãos para as suas vidas estão cessadas porque vocês estão preocupados demais com as tuas casas e estão esquecendo da minha casa. Foi assim que Deus diz para o povo de Israel. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Amém? Nós precisamos nos preocupar mais com a obra do Senhor. Jesus disse assim: eis que a ceifa é grande, mas os ceifeiros são poucos. Nós precisamos colocar na brecha para fazer a obra de Deus, mas com amor, com dedicação, com compromisso. Amém? Que é essa mensagem que Deus colocou no meu coração e que ela possa chegar ao teu coração. Que nós possamos ser mais praticantes da palavra de Deus, que nós possamos dar mais atenção à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, seu ministério. E a minha oração é que nós possamos cada vez mais alegrar o coração de Deus com as nossas atitudes em relação à obra do Senhor. A minha oração é que nós sejamos mais compromissados com a obra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo, nosso grande amigo, possa nos ajudar, possa nos instruir a fazer a obra do Senhor com amor e com carinho e com dedicação. E assim, com certeza, as mãos de Deus vai estar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre tudo aquilo que nos pertence. E que Deus possa nos iluminar, nos proteger, nos guardar a cada dia, e que todas as vezes que estivermos fazendo a obra do Senhor, que Deus possa retribuir, guardando a nossa casa, a nossa família, e trazendo para a nossa vida aquilo que nós necessitamos, tanto espiritualmente, na nossa obra de Deus, quanto na nossa vida secular. Que Deus possa nos abençoar em tudo aquilo que nós buscamos, que nós necessitamos, mas também que nós possamos estar sempre pronto para fazer a obra de Deus, em nome de Jesus.
Que o amor de Deus Pai e a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. E graças a Deus.